Olá pessoal do oitavo ano, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, que a família esteja bem, que todos vocês estejam tranquilos em casa, estudando e dando conta dos conteúdos. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Não foi uma guerra entre pinguins e ursos polares. A Guerra Fria, ela surge num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, onde você tem duas grandes potências. Você tem os Estados Unidos e a União Soviética surgindo e despontando como as duas grandes potências hegemônicas da época, chamada Ordem Bipolar. Por que bipolar? Porque você tem dois polos de influência. Como eu falei, os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. Esse momento é um momento onde você tem uma tensão global dessas duas potências tentando assumir o controle do mundo, né? Controle político, controle social, controle cultural, tentando impor o seu sistema político-econômico, né? Lembrando que são duas potências antagônicas. Esses dois modelos eles não conseguem, né? Eles não vão conviver de maneira pacífica, não vão conseguir coexistir, ok? Então a Guerra Fria ela surge num contexto onde a Revolução Russa já havia acontecido no início do século XX, o capitalismo já vinha crescendo, já tinha inclusive passado pela sua grande crise, a crise de 1929. Bom, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, essas duas nações elas vão se privilegiar pelo fato de não terem sofrido tanto com os efeitos da guerra, né? Os Estados Unidos, porque a guerra não havia sido no seu território, e a União Soviética, porque não havia, né, tido também impacto no seu território, o impacto já havia sido menor, né? E também porque havia conseguido se desenvolver bastante durante o período de guerra, mesmo com a guerra acontecendo. Bom, então, a Guerra Fria é uma oposição entre o regime capitalista e o regime socialista. É um momento, então, onde você tem uma disputa econômica, uma disputa tecnológica, dessas disputas econômicas, tecnológicas, surge, né, alguns momentos importantes, como, por exemplo, a corrida espacial, a corrida armamentista, a disputa para mostrar quem era o grande país desenvolvido do período, né? Então, mais do que mostrar o seu desenvolvimento, você precisava descredibilizar a outra parte. Ok? Bom, esse momento ele vai ser chamado de Guerra Fria porque você não vai ter um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Embora os dois países tenham se envolvido em conflitos com outras nações, tenham se envolvido em guerras ou em movimentos dentro de outros territórios, eles não se enfrentaram diretamente, a não ser no período em que você tem a crise dos mísseis, mas isso não é um enfrentamento bélico, eles não chegam às vias de fato. Então aqui agora a gente vai elencar alguns dos momentos de tensão da Guerra Fria, mostrando a participação desses dois grupos, tá? Então você tem algumas disputas indiretas, por exemplo, o Vietnã. O Vietnã é uma ex-colônia francesa. O Vietnã, então, na Ásia, ele vai apresentar uma disputa entre a parte norte, os chamados Vietcongs, os norte-vietnamitas, que representavam o socialismo, e o sul, que queria se manter capitalista. Os norte-vietnamitas eles vão então tentar invadir a parte sul, vão tentar impor, né, unificar o Vietnã, impondo o socialismo no país. Vão ter o apoio da União Soviética. Enquanto isso, os Estados Unidos vai enviar suas tropas. Então perceba, a União Soviética está no Vietnã, mas está no Vietnã apoiando, né? A China, a União Soviética, o comunismo vão estar impondo uma ajuda ao Vietnã, mas não vão estar com as suas tropas lá diretamente. Já os Estados Unidos vai mandar os seus boinas verdes, ou seja, vai mandar as tropas estadunidenses para o país para lutar contra os Vietcongs. Os Estados Unidos vai perder esse conflito, porque não estava acostumado a esse tipo de guerra, uma guerra de guerrilhas. Assistam na internet os vídeos, por exemplo, que mostram os túneis que os vietnamitas cavavam durante a guerra, e viviam lá dentro, inclusive, em alguns desses túneis, e pegavam de surpresa as tropas americanas. Então, os Estados Unidos, inclusive, vai lançar ataques para tentar queimar aquelas matas vietnamitas para acabar com o efeito surpresa que os Vietcongs tinham sobre as tropas americanas. Então, em 1945, o norte vai haver uma divisão entre o norte e o norte comunista e o sul capitalista. O norte vai transformar na sua capital em Saigon e o sul, em Hanoi, e o sul capitalista vai transformar a sua capital, vai colocar a sua capital em Saigon. Os Vietcongs então vão tentar dominar essa parte sul e vão conseguir, e vão implementar o socialismo. Então perceba que aqui é um conflito da Guerra Fria,
você tem a participação dos Estados Unidos, a participação da União Soviética, a participação da China comunista, mas você não tem um processo, né, de conflito direto entre essas nações. Eles estão influenciando dentro do Vietnã. Outro momento em que isso acontece é o momento onde você tem a questão da Coreia, da Península Coreana. A Península da Coreia vai ser dividida entre capitalistas e socialistas durante a Guerra Fria, no paralelo de 38 graus. Até hoje esse paralelo ele marca essa divisão entre essas duas nações. Então vai haver uma divisão clara entre capitalismo e socialismo, certo? Essa divisão clara ela vai ser marcada exatamente por esse paralelo. Os Estados Unidos vai apoiar a Coreia do Sul, que vai prosperar posteriormente, né? Vai se transformar posteriormente num grande tigre asiático, com desenvolvimento industrial, com desenvolvimento econômico, enquanto o Norte vai ser apoiado pela União Soviética e pela China, e vai, até por causa das restrições comerciais, das imposições que vai acabar sofrendo, não vai prosperar tanto. Então você tem o apoio da ONU aos capitalistas da Coreia do Sul, enquanto a Coreia do Norte é apoiada pelos comunistas. Então é uma divisão bem clara entre as duas Coreias. Outro momento importante vai ser o momento em que você vai ter o processo. Outro fato interessante desse momento de Guerra Fria são, por exemplo, as intervenções indiretas que os Estados Unidos, por exemplo, vai gerar em países próximos, como as ditaduras na América do Sul, na América Central, que eram, na verdade, uma tentativa dos Estados Unidos de manter a sua influência sobre essa região, uma vez que, por exemplo, Cuba já havia se transformado numa nação socialista e os Estados Unidos não queriam ver isso se repetir em outros países. Então, financia a ditadura argentina, financia a ditadura brasileira, financia a ditadura uruguaia, visando impedir o avanço do comunismo na América, certo? Outro momento interessante é o momento da corrida espacial, é mostrar que tinha desenvolvimento econômico, então você tinha a União Soviética investindo na sua indústria aeroespacial, os Estados Unidos fazendo esse investimento na indústria aeroespacial também. Então, os soviéticos vão criar o primeiro satélite não tripulado, né, o Sputnik. Os americanos depois vão lançar o seu satélite. Os soviéticos vão lançar a primeira nave tripulada para fora da órbita terrestre, com a cadela Laika. Depois os Estados Unidos vão lançar as suas naves com seus pilotos símios, né, seus macacos. Posteriormente, a União Soviética manda então o primeiro homem para o espaço, tira o primeiro homem do planeta Terra, o Yuri Gagarin. Os Estados Unidos vai então e pisa sobre a Lua, né, e pousa sobre a Lua. Então, era uma forma de mostrar, olha, minha tecnologia é mais envolvida, eu tenho mais capacidade, eu sou mais inteligente, eu sou mais envolvido, eu tenho mais recursos e por aí vai. E um último grande momento de tensão é a questão da crise dos mísseis. É importante lembrar que as duas potências possuem armamentos nucleares. A União Soviética, então, vai enviar para Cuba bases de lançamentos nucleares. Os Estados Unidos vai, através das redes de espionagem, descobrir desse envio e vai, então, ameaçar a União Soviética, dizendo, olha, se vocês instalarem suas bases nucleares em Cuba, né, a gente vai, então, entender isso como uma declaração de guerra e a gente vai, então, retalhar vocês, ok? O Khrushchev, que era o presidente da União Soviética no período, e o Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos, vão sentar e vão conversar para tentar acabar com esse processo, vão fazer um acordo. Esse acordo passava pelo fato de que os Estados Unidos desmobilizaria as tropas na Turquia, desmobilizaria as suas bases nucleares na Turquia, perto da União Soviética, enquanto a União Soviética desistiria de mandar os seus armamentos nucleares para Cuba. Gente, sobre isso, um apanhado geral, né? Vocês têm o material da apostila de vocês, deem uma olhadinha, qualquer dúvida, a gente se encontra no meu e-mail, né? E a gente se encontra também lá no nosso chat, tá bom? Um grande abraço, bons estudos para vocês e principalmente fiquem em casa e se cuidem. Um abração, um beijo.